Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E quem vos fala é o pastor Luiz Antônio. Eu venho, por meio deste vídeo, trazer uma palavra para vocês, coração de Deus, para a igreja. Gostaria de compartilhar um texto sagrado da palavra de Deus, que conta lá em Amós, no capítulo 3 e o verso 3 também, que diz assim, nessa manhã: porventura andarão dois juntos se não estiverem de com acordo? Então, essa é a palavra de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai eterno e Pai querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus querido e Deus amado, o Senhor venha, Senhor, nos iluminar, Senhor, com essa palavra, com essa direção. E essas pessoas que estão acompanhando agora, eu não sei se ela vai acompanhar pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Face, mas que ela possa ser abençoada com essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos com um texto aqui que é de suma importância para nós no dia de hoje, que fala do juízo. Os juízos são proclamados contra Israel. Percebemos já que um juízo estava sendo proclamado e não era a favor, era contra, porque o juízo, quando ele vem, é para correção, é para mudar uma coisa que não está certa. Então o que acontece? Nós entendemos aqui que o povo de Israel, eles andavam muito desgarrados. E ao longo dos anos, muitos profetas tiveram que estar surgindo para vir falar, porque até então não tinha surgido a palavra de Deus completamente. Então Deus falava na boca do homem como profeta. E Ageu foi um desses. Amós, né? Eu veio aqui Ageu na cabeça porque também ele faz parte, um dos profetas menores, né? Porque ele também é da escala dos profetas menores, que tem a escala dos profetas menores e profetas maiores, sendo Amós, Ageu, né? Abacuque, Sonfonia, né? Está ali Zacarias e também Ageu, né, como eu falei, e Oséias, são os profetas menores, sendo que os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, né? E quando eu digo profeta maiores ou menores, eu não estou falando a respeito de tamanho, força, não, ou estatura, mas eu digo a respeito de profecias preditas e também de textos registrados com esses profetas. É nesse sentido, por exemplo, Isaías foi um profeta que proferiu sobre a vida do Messias e que mais proferiu a respeito da vinda do Messias, né? Não que outros não tivessem falado do Messias, mas ele foi o que mais falou sobre a vinda do Messias. Então, voltando aqui ao texto, entendemos algo aqui nessa manhã, que o juízo estava proclamado contra Israel, porque o povo estava desgarrado, o povo, né, ele estava disperso, o povo voltado para a idolatria, né? Então, o que acontece?
Deus tinha que tomar uma providência. E a providência foi tomada. Né? E aqui nós lemos uma parte que está no versículo 3, capítulo 3, versículo 3, que diz: porventura andarão dois juntos se não tiveres de com acordo? Ponto de interrogação. Aí vamos lá. Se eu sirvo a Deus, eu não posso estar com algum problema com Deus. Eu não posso discordar de Deus. O que Deus me fala, eu tenho que acatar. Então era mais ou menos isso que estava acontecendo com o povo. O povo não estava acatando mais o que Deus falava, não estava obedecendo mais a Deus. Então, devido a isso, a pergunta que não quer calar: porventura andarão dois juntos se não tiverem de com acordo? Deus exigindo uma fidelidade, Deus exigindo uma fé verdadeira, mais envolvimento com a obra, coisas que hoje em dia a gente vê pouco, mas você pode nessa manhã se esforçar e obedecer mais. A palavra do Senhor diz que é melhor ouvir do que falar. E a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se você abrir o teu ouvido espiritual, esse juízo não vai vir contra você, contra mim, porque você está obedecendo. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Aí, isso foi Jesus que falou. Então, o que acontece? Mas as pessoas preferem sacrificar. Quero dizer para vocês que o sacrifício que hoje em dia a gente tem que fazer não é esse tipo de sacrifício que muitas das vezes a gente pensa que tem que fazer. Eu tenho que andar de joelho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não é nada disso. O sacrifício que você faz hoje é de apresentar o teu corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, que é o culto racional. Então o sacrifício, por que aqueles animais era levado como sacrifício para o altar? Ele era oferecido pelo pecado do povo, não era isso? Para expiação. Sendo que ele morto, ele não tinha como ele ir ao altar se ele quiser, ou sair do altar. Hoje não, hoje você tem liberdade de escolha. Você, crendo em Jesus Cristo, você pode ir ao altar ou não. Então você tem uma escolha, você não está morto. Por isso que é o sacrifício vivo, não é um sacrifício morto. O último sacrifício de morte que Jesus que fez. Você não precisa fazer mais sacrifício de morte, porque você está vivo. Você tem liberdade de escolha. E se você escolher a melhor parte, que é andar com Deus, largar toda a idolatria, largar tudo que te afasta de Deus. Eu não sei o que é idolatria na tua vida hoje. Se é alguma coisa que você está fazendo, se é o vício, se é a bebida, se é a droga, a prostituição, eu não sei. Larga ela e anda com Deus. E você vai ver, vocês andando com Deus, eu andando com Deus. Ó o texto: porventura andarão dois juntos se não tiverem de com acordo. Tem que ter acordo.
O acordo que nós fazemos é o quê? De adorar ao Senhor Jesus. Esse é o acordo que nós fizemos. Independente de qualquer coisa, qualquer situação que vir sobre a sua vida. Eu posso te dar um exemplo aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Capítulo 3 de Daniel, você vai ver aqueles 3 jovens, eles diante de uma situação que eles tinham que se curvar